Olá, amigos orientistas. Vamos de mais uma prova, uma etapa extra organizada pelo Clube Adsumos e Clomar. A prova ocorreu dia 19 de abril de 2026 em Manaus, Amazonas, Brasil. O mapa os mapeadores foram o Hélio e o Cleiton Mendonça. Vamos lá, eu dei uma acelerada, estamos indo agora para o ponto 1, que seria o ponto 1 montículo, montoado de argila, barro no terreno. A minha estratégia para chegar nesse ponto foi seguir os arruamentos, né? As ruas até o montículo. Para o ponto 2 eu utilizei da mesma dinâmica, acelerei um pouco e segui o arruamento. Foi feito um briefing antes da prova e foi informado que no mapa estaria, na sinalética, né, estaria uma árvore, mas no terreno, no local, haveria uma raiz, né, ou um tronco de árvore. Foi o que foi visto. Mais à frente aí o ponto 2. Para o ponto 3 eu não acelerei, mostrei a minha navegação. Eu utilizei como corrimão a via principal do lado esquerdo. Tem uma trilha, estava uma trilha que atravessava duas vegetações de fácil progressão, floresta de fácil progressão, o verde claro. Adentrando na trilha falada anteriormente. Deste ponto eu procurei mais já o verde claro.
Após magiar a vegetação, eu procurei como ponto de ataque um afloramento rochoso. A gente pode ver aí a minha esquerda. Conforme a leitura do mapa, eu teria que subir um barranco e a parte de cima do barranco estaria o cupinzeiro, que era o ponto de descrição do ponto 3. O barranco sendo transposto. E agora é buscar o prisma. Localizado com êxito aí, né? Na ponta da área elevada. Tentei ir direto para cair já na clareira à frente, mas tinha uma vegetação de difícil progressão aí, ó. É um mato rasteiro, né, que ele se fixa na roupa. Procurei outro caminho, contornei e saí mais à frente na clareira e busquei aí o ponto de controle 4. Como planejado, cheguei onde eu queria, né? Aí nesse ponto eu tinha que transpor essa parte verde clara, mas eu vi essa parede de terra, aí eu fiquei em dúvida se eu estava no local certo. Eu resolvi pegar a trilha. Gastei um pouco de tempo, mas eu fui com mais segurança. Não tinha certeza se avançando ali no terreno daria na trilha do outro lado. Então peguei a trilha. Era sabedor que entrando mais à frente, pegando a esquerda, era só seguir o caminho e acharia o ponto à margem esquerda da trilha. Lendo o mapa agora, continuando. Perdi um tempo precioso, mas avancei de forma segura. Bifurcação, contornando. Ponto 4 era um cupinzeiro.
depois que eu vi o arquivo GPX e joguei na imagem do mapa, né, eu verifiquei se tivesse seguido reto, né, como era o meu planejamento inicial, eu teria chegado no ponto, né, teria dado em cima. Aquela parede de terra, né, me deixou em dúvida, né, se eu avançaria ou não. Enfim, agora eu fui para o ponto 5. Ponto 5, a minha estratégia já foi seguir a trilha principal. Só para ilustrar como a vida de mapeador não é fácil, né? Mesmo atualizando o mapa no terreno, vemos aqui que teríamos a entrada à esquerda, que seria a primeira, para depois termos uma trilha secundária à direita. Como a gente pode perceber, primeiro surge a da direita, está aqui, para depois surgir a da esquerda. Um detalhezinho, mas que confunde, toca o foda-se na cabeça do orientista quando está no terreno. Faz parte. Chegando aqui no ponto crucial, uma trilha para a esquerda com a curva em 90 graus. Vendo isso, já percebo que eu estou perto do próximo a ponto 5. Podia aqui pegar a esquerda e cortar no peito a selva aí, mas preferi pegar a parte mais clara, verde claro do mapa, né, que dá acesso ao ponto. Aqui é a colega orientista Carla, sempre voando nos percursos, rápida. Me lembro se eu falei Eduardo ou Carla, mas é Carla. Carla Orim. Estão vendo aí a parte verde clara aqui, ó, à esquerda, que eu fiz a entrada, passou o atleta Átila, atleta elite, rápido. E o ponto 5 era moita, no final dessa área verde claro. Agora vamos para o ponto 6.
Ponto 6, vocês perceberam que eu priorizei sempre trilha. Sempre. Nesse ponto eu procurei se havia alguma área de acesso ao ponto 6 que facilitasse minha progressão na área verde, mas não estava encontrando. Então meu planejamento foi ir à frente até encontrar um local que eu pudesse entrar de forma rápida para adentrar na trilha paralela a essa. Mais à frente eu encontrei. Pronto, fiz a passagem, encontrei outra trilha e sabia que o Prisma estaria mais à frente no lado esquerdo, um barranco na parte de baixo. Escaneando o terreno e localizei o Prisma. Aqui a gente vê o colega Atila resolveu enfrentar a selva no peito. Perdeu um pouco de tempo. O que se mostrou, né, interessante vir pela trilha, né? Você faz um percurso maior, uma maior distância, mas você faz ela com uma progressão mais rápida, ao contrário de adentrar pela selva, embora seja um espaço bem menor, mas de difícil progressão. Agora vamos para o ponto 7. Ponto 7, a estratégia permaneceu a mesma, sempre em trilha. E o ponto de destaque, o ponto de controle era um Talveg. Aqui eu já estava aqui procurando, achei o Talveg. Prisma final. Agora vamos para ponto de controle 8.
Para o ponto de controle 8, né, seria interessante eu ter pego a mesma trilha que eu fui em direção ao ponto 6. Né, eu cairia bem em cima do ponto 8, né, mas eu resolvi pegar a principal. Né, por questões óbvias, né, trilha principal, mais batida, né, me levaria ao local com maior segurança. Mas ao sair da trilha eu perdi um pouco de tempo. Tive que procurar um novo acesso para a trilha para ter acesso ao ponto 8. Então, se eu tivesse ido por dentro, né, seguido um caminho alternativo que me levou ao ponto 6 e daí só continuar ainda ao ponto 8, eu iria chegar no ponto de forma mais rápida e ganhar um tempo precioso. Veja aqui aquilo que eu falei para os senhores, né? Se eu tivesse na trilha, né, teria chegado no ponto 8, né, com vários segundos de antecedência. Aqui eu perdi um tempo, né, para me localizar. Depois eu busquei aqui um local para entrar na trilha, né, para ter acesso ao ponto 8. Então a escolha de rota não foi assertiva. Busquei a entrada na trilha, mais à frente eu localizei. E o ponto 8 era uma elevação do terreno, uma colina. Esse ponto aqui a gente já pode visualizar ela. Tem um orientista saindo do local. Agora do 8 vamos para o ponto 9.
Para o ponto 9, como vocês aliás, como vocês visualizaram no trajeto, não peguei trilha, fui por fora, contornando a vegetação, tendo cuidado para não entrar na clareira errada. Aqui eu entrei na clareira certa, procurei como ponto de ataque uma vala seca que estava próxima ao ponto 9, né? Dava uma entrada e acesso para a trilha. Vi que a vala seca aqui era no canto da vegetação. Aqui devido à vegetação não dá pra gente ver a vala seca, mas quando entrar na trilha vai ser possível visualizá-la. Trilha ali na frente, o Átila bem em cima da vala, acabou de passar, só confirmei a vala e voltei. Fui em direção ao ponto 9. O ponto 9 estava no charco, entre dois montículos, duas colinas, parte elevada. O ponto de ataque foi a clareira no lado direito. Assim que eu avistasse a clareira no lado direito, saberia que estava próximo ao ponto e teria que fazer a entrada para a esquerda. E a trilha realmente sai numa clareira, como a gente pode verificar mais à frente. Clareira, lado esquerdo, primeiro montículo aí na frente, ou colina, parte elevada, e o prisma no meio delas, junto ao charco. Aqui eu poderia transpor o charco e buscar o ponto 10, mas julguei interessante voltar e pegar a trilha. A trilha me levaria bem na saída de uma clareira que me levaria ao ponto 10. A trilha está até balizada. Trilha localizada. Só tive cuidado para não pegar uma bifurcação para a direita, né? Sempre continuar à esquerda. Bem, saí na clareira. E aqui vai uma falha minha. Eu deveria ter sempre mantido à minha direita a vegetação. Aqui, eu saí na parte descampada. Eu até olhei para a direita, mas eu pensei que a selva continuasse aqui. Enfim, em vez de entrar para a direita para ir para a clareira principal, peguei essa outra clareira aqui. Não era tão característica como a outra. Foi o que me levou a erro e aqui eu perdi um bom tempo. Perdi aqui uns 8 minutos, 10 minutos nesse ponto. E aqui nessa clareira eu já pensando que estava na clareira da minha direita. Muito igual, vejo a vegetação. E penso que o prisma já está por aqui.
E o ponto de destaque, né, no ponto de controle 10 é no montículo. E aqui eu estou escaneando o terreno, ver se eu localizo o montículo. Vejo, olho, volto. Vejo um outro dentista à frente. Se fosse mais à frente, encontrava o prisma ali. Aqui é um erro crucial. Eu vejo uma trilha que dá acesso a outra trilha. E essa trilha estava no mapa. Se aqui nesse ponto eu tivesse tentado localizar, né, trilha, carta, né, eu teria voltado, não teria entrado aqui e teria pegado a minha direita. Mas enfim, né, aqui eu não entendi muito bem o que eu quis fazer. Se eu quis encarneirar aí o Emerson, né, seguir ele, pensando que ele estava indo para o mesmo ponto que eu, mas na realidade ele estava indo para o ponto 9, não era nem o ponto 10. Então o ponto 9 dele estava bem à frente. Aqui eu vou devagar, né, na trilha, procurando ler a carta, entender, tentando me localizar. Aqui eu vejo o Átila também, atrás do 10. Tá valendo a carta, vendo as curvas de nível, tentando interpretar. Tentando me localizar a carta terreno. Que eu acho que deu uma saída aqui para pegar um ar. Olhei a carta novamente. Tentei me localizar. Insistindo no erro. Jogava que o ponto estaria por aqui.
Peguei esse braço de trilha aqui, nada a ver, o restante também. Mas aqui nesse ponto eu me localizei, descobri onde eu estava. Eu vi os carros passando nessa via principal, como a gente pode ver na lupa, no lado esquerdo, passando em alta velocidade. Aí eu, opa, no local errado. Aí aqui eu já sabia onde eu estava, no mapa e no terreno. Então eu fui em busca aí do ponto 10. Sabia que tinha uma curva de nível que me fazia descer. Foi o que aconteceu. Descendo, parte baixa. Que eu fiquei vacilante lendo o mapa, sabia que tinha que pegar para a direita. Tá vendo a parte clara ali na frente, resolvi avançar e de lá pegar para a direita. Aqui eu estou procurando a área de acesso. Enfim, localizei aí o ponto 10. Ponto 11, nesse ponto era para ter pega aquela trilha que tinha entrado anteriormente, né? E ter pego pela parte verde clara por essa trilha, depois na área aberta, depois numa trilha no verde claro, ia bater no ponto 11. Mas eu já estava cansado, peguei água que estava no meu bolso, aí fui andando bebendo água. Aí eu sabia que tinha que ir naquela direção, magiei, usei o verde escuro aí como um balizador, como se fosse um corrimão, até chegar ao ponto 11. Mas o ideal mesmo seria pegar a trilha, mas enfim, aqui eu já tinha jogado a toalha.
Chegando agora aqui no ponto 11, montículo. Uma prova anterior, nesse mesmo local, terreno, né, o Parque Mosaico, teve uma etapa, e nesse ponto aqui teve um posto d'água, posto de hidratação. E alguns orientistas chegando no local, muita sede, se hidratavam e acabavam esquecendo de bipar. O conselho que se dá, chegou de prioridade a obrigação da prova, né, que é você ir no ponto de controle e bipar o seu chip, né, o card. Depois beba água, se hidrate. E na dúvida, bipe de novo, né? Não pode bipar 2 vezes, não tem problema nenhum. Ali à frente está o Emerson, depois de pegar o 9 e o 10. Indo agora pro ponto 12. A estratégia para o ponto 12 foi praticamente seguir reto, né? Tendo aí uma vegetação mais densa no lado direito como um corrimão. E aqui o ponto 12, montículo bipado. Para o ponto 13, a estratégia foi seguir um corredor verde à esquerda, balizado aí pelo barranco também à esquerda, a vegetação, até o final. Não tendo mais área aberta, a trilha estaria à direita. A trilha envolto à selva. Chegando ao fim da área aberta, busquei aí a trilha bem escondida, mas está aí, quase imperceptível. Mas ao final da trilha está aí o prêmio, Prisma, ponto. E aí vemos uma colega orientista lendo a carta. O ideal é, depois que você bipar, você já parte. Então, quando você chega no ponto de controle, você já faz um planejamento de rota, de saída. Assim como você tem um planejamento de ataque, você tem também que ter um planejamento de saída. Você chega no ponto, bipa e já sabe para onde tem que ir. Aí eu já cheguei no ponto sabendo que teria que seguir direto em direção ao arruamento, para chegar no ponto 14. E o ponto 14 era anteriormente o ponto 12. Aliás, ponto 12 não, ponto 2. Quando tem 2 pontos de controle no mesmo ponto, a gente chama de borboleta. Tá? Geralmente são estratégias de ataque e rotas diferentes para o mesmo ponto. Então, quando você acha um ponto, uma perna da borboleta, marque bem, porque você vai voltar lá e precisa estar esperto para não perder tempo. Mas essa borboleta estava bem tranquila, bem ao lado do arruamento.
está aí a raiz, o tronco de árvore e o prisma. Agora vamos para o ponto de controle número 15, que era uma erosão, uma vala seca. Aqui é encontrado o ponto 15, a erosão ou vala, não seca, né? Tem um pouco de água. Aqui eu deveria ter voltado e pegado logo o arruamento saído dessa vala. Mais à frente eu vi aí que havia penhasco à frente e seria difícil descer por ele, né? Ia ser tão seguro. Aí eu perdi um pouquinho de tempo contornando, mas faz parte. Que ponto 16 é no barranco. Procurei o melhor acesso para chegar a ele. Poderia aí ter tentado escalar esse penhasco, né? Não era tão íngreme, né? Eu acho que ele é até um penhasco, sei lá, transponível. Mas tava cansado. Resolvi pegar o acesso mais fácil. Aí fui ali em direção ao ponto. Vamos aqui para o ponto 17, montículo. Esse montículo já foi maior, né? Um amontoado de areia utilizado aí para a construção de moradias aqui do local. Bipado e indo para o próximo ponto. Vamos aqui para um barranco agora.
Chegar no local, o barranco, prima 18, sem maior dificuldade. Deste ponto vamos para o próximo. O último, 19, que é uma vala seca. No caminho eu até troquei uma ideia ali com os orientistas. Tava ali meio que perdido, né? Enfim, fiz minha boa ação do dia. Deu uma acelerada, não tem muita coisa que ver. Umas trincheiras aí, umas valas. Que é bom para aluno rastejar durante o curso de formação. Bem em cima do prisma. Como eu falei, sem mistério. Se todo ponto fosse assim, não ia ter graça. Vamos acelerar até a linha de chegada agora. Chegando aqui ao final da prova, posto logo aí à frente. É muito prazeroso participar de uma competição dessa, entendeu? Que une meio ambiente, né? As intempéries, né? Com raciocínio rápido, né? Não basta só correr, tem que pensar. Ao fim dessa prova eu quero agradecer aqui a toda a organização, né? Aos clubes, né? Adsumos e Cloman, por proporcionar ao público aqui de Manaus uma etapa extra assim, que vai servir de preparação para o Cambô, para quem for. Grande abraço a todos.